Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje com os nossos convidados sobre a presença do Jorge Amado na televisão brasileira. E no bloco anterior, no finalzinho, nós começamos a falar sobre a criação dos personagens, muitos deles baseados em figuras existentes lá na Bahia do Jorge Amado, né? Principalmente na região do Cacau. E a Fernanda tinha uma outra história, né? Aí é sobre a Maria Machadão, é isso? Isso. A gente, nessa viagem, está nesse programa também, a gente conversou com uma figura muito conhecida lá em Ilhéus, que é o Popov, que é ele é um ex-fazendeiro de cacau e também é um bancário aposentado, mas ele conta que conheceu a Maria Machadão, que ele frequentou o Bataclan na época e que o Bataclan é bem diferente. Hoje ainda o prédio ele foi todo reformado e ele é um restaurante. E na parte de cima tem o quarto da Maria Machadão, todo reproduzido. E ele conta que lá em cima funcionava, era o cabaré, e embaixo, antigamente, era um armazém de secos e molhados. E que a Maria Machadão era uma mulher, enfim, gorda, uma matrona, que no final da vida ela acabou até se juntando com o alfaiate da cidade, e ela gostava muito de cavalos, mas ele afirma que ela e tem inclusive um retrato da Maria Machadão que ele encontrou e deixou lá no Bataclan de hoje, né, um retrato bem ruim dela, mas está lá. Quer dizer, os personagens, a referência é real mesmo, quer dizer, há uma referência muito grande à realidade. O Jorge tem uma... Como é que você vê isso também, essa criação desses personagens? Então, veja, o Jorge, é claro que ele se baseia em toda a realidade, né? Mas ele vai caracterizando cada uma dessas personagens. Então, você vê, tem determinados personagens, por exemplo, o riso do Quincas, tá? Aquele riso, mesmo depois de morto, que ele mantém o riso, né? Aquilo era justamente um processo de agressão, né? O Bakhtin costumava dizer que o riso é a consciência dos povos, né? Que oprime justamente a classe social dominante, né? Então, o riso era justamente isso, para mostrar, né, toda a ironia, né, que o Quincas sentia em relação à própria sociedade, né? E ele vai caracterizando cada uma dessas personagens. Agora, quando se faz a adaptação dessas personagens, é preciso tomar um pouco de cuidado, né? Então, aqui não vai nenhuma crítica, apenas uma observação em relação, por exemplo, a Maria Machadão, né? Então, novela atual. Da novela atual. Então, você tem, na primeira versão, né, você tem uma Maria Machadão, que é a Heloísa Mafalda, que faz. Né? Excelente. Excelente atriz, por sinal, e que está mais ou menos de acordo dentro daquele contexto. Hoje você pega e você tem uma Ivete Sangalo, que não tem nada de Maria Machadão. Né? Ela até parece talvez por falta de prática, sei lá o que é, ela é uma personagem dura, né? Ela não tem aquele traquejo, aquele molejo da própria dona de bordel mesmo, né? Porque você tem que caracterizar. Eu não sei se sou meio crítico, mas eu acho que, bom, já que você começou a fazer comparações, e a Gabriela? A Gabriela também. Então, você pega aí, por exemplo, Sônia Braga, né? Ela pegou todo o trejeito da mulher baiana, aquela coisa doce, aquela coisa meio que passiva mesmo, né? Tem até as características próprias da mulher baiana, né? E você pega aí a Juliana Paz, que eu acho que destoa da mulher caracterizada pelo Jorge Amado, a personagem que ele cria da mulher, né? Então, eu acho que não tem nada a ver, eu acho que não tem. Não sei o Nilson como é que ele vê isso. Nilson, você viu as duas? Sim, eu vi as duas. No caso da Juliana Paz, eu acho mesmo que de repente a Globo poderia ter feito uma opção por uma atriz jovem, uma atriz desconhecida, lançasse um novo nome, talvez fosse uma saída, porque existe um problema muito grande com a Sônia Braga, né? A Sônia Braga, ela ficou tão marcada como uma personagem de Jorge Amado, porque depois ela fez a Gabriela no cinema, ela fez Dona Flor, então ela parece que incorpora a mulher do Jorge Amado, né? A mulher Jorge Amadiana, né?
Então, fica muito difícil de você arrumar uma, entre aspas, uma substituta para a Sônia Braga. É realmente muito complicado. Agora, a questão do Bataclan, se nós formos comparar Maria Machadão e Bataclan da novela dos anos 70, que era de fato uma coisa, eu acho que tinha mais a ver com o que era de fato a Ilhéus da década de 20, né? Um bordel mais simples, uma dona de bordel, uma cafetina mais matrona, como você falou, uma senhora mandona. É claro que destoa totalmente do que nós estamos vendo atualmente, mas nós também temos que ver que a televisão atual, ela tende ao mercado, né? Inclusive ao mercado internacional. A Globo quer apresentar isso lá fora, então ela quer mostrar alguma coisa muito bonita, muito exuberante, porque o Bataclan da novela atual é um Moulin Rouge, né? É uma coisa que de fato não existia na Ilhéus da década de 20. Impossível ter um Bataclan daquele, com todo aquele aparato, aquelas moças fazendo aqueles shows belíssimos, com aquelas coreografias belíssimas, que era uma coisa digna da Hollywood, né? Da década de 20. Não tem nada a ver. Será que Jorge Amado gostaria de ver isso? Olha, eu sei, Lalo, que o Jorge Amado gostava muito das obras dele adaptadas pela televisão. A Zélia, a esposa dele, ela era noveleira, ela gostava de assistir de fato as novelas e sempre teve o aval dele na televisão. Uhum. Olha, eu queria mostrar, a Fernanda já falou várias vezes, contando um pouco da viagem dela pela Bahia de Jorge Amado, eu queria mostrar um trechinho do trabalho da Fernanda, aqui no Caminhos da Reportagem. Inclusive, gostaria que vocês comentassem alguns depoimentos que ela trouxe, que ela mostrou no Caminhos da Reportagem, que nós estamos reproduzindo aqui com as imagens do Nilton de Martins, que está aqui também nos ajudando hoje. Vamos ver. Quando a gente fala em Jorge Amado, o que lhe vem à cabeça? Amor. Muito amor. Ele é o mestre dos mestres em passar amor. Aquela Gabriela que eu acho que ficou muito, né? Porque depois fizeram uma novela, então você lembra Jorge Amado, aquela casa do Bataclan. Nossa, aquilo era a glória. Ele conseguiu falar, né? Da casa de prostituição, porque antes aquilo era segredo, todo mundo sabia que existia, mas ninguém queria falar. Um privilégio mergulhar na obra de Jorge Amado, um privilégio descobrir tantos Jorges que estavam, né, quer dizer, mais afastados de nós e compor essa exposição que, na verdade, é um pequeno pedaço de um universo que é muito mais rico do que o que a gente pode mostrar aqui hoje. Foi um grande prazer. Uma das entrevistadas refere-se aí a uma quebra de tabu, né? O Bataclan, quer dizer, o bordel, que toda cidade sabe que existe, mas acaba, parece que, colocando embaixo do tapete, o Jorge Amado colocou no livro e depois a televisão colocou nas casas das pessoas. Foi um grande rompimento de tabus o trabalho do Jorge Amado, de uma maneira geral. A presença dele, os textos dele, o trabalho dele serviu para quebrar certos preconceitos existentes na sociedade brasileira. O que vocês acham? Foi sim. Isso é uma coisa, mas eu acho que a maior relevância das obras de Jorge Amado é justamente mostrar essa diferença de classes sociais. Esse foi a grande problemática que ele quis enfocar. Né? A primeira parte da obra dele, né, tem um caráter social muito forte. Sim, mas é isso que ele queria enfocar. Daí a ironia, daí essa coisa fantástica que ele mostra, todo o folclore, era em função justamente disso, de mostrar essa diferença gritante que existe entre as classes sociais na Bahia e o domínio da classe dominante, né? Em cima de quem era oprimido. Como isso vai para a televisão, né? Uma televisão geralmente conservadora, não é? Vai porque há um interesse por trás de tudo isso, né? Um interesse de divulgação
porque as obras de Jorge teve uma repercussão muito grande, já tinha, né? E em virtude da adaptação de Gabriela, e depois isso posteriormente foi alcançando, né, um vulto muito grande, inclusive internacional. Então, daí, e há necessidade de quebrar esses preconceitos mesmo e mostrar uma realidade que é uma realidade nossa, né, de anos. Né? Então, essa realidade tinha que ser mostrada. Tanto é que agora os bordéis nem existem mais, né? A coisa se proliferou de uma tal maneira que hoje todo mundo, né, todo mundo não, a maioria das pessoas é um pouco daquele Bataclan. Vocês acham que houve... Eu estava prestando atenção no que você estava falando, a questão dos dominantes sobre os oprimidos, né? Isso tem um apelo folhetinesco muito grande, né? Que atende a telenovela, né? A telenovela, ela é folhetim, ela é uma história de amor com conflitos. Então, uma classe dominante e os oprimidos, eles são figuras fáceis de cair no gosto do povo se ver identificado com aquilo e talvez daí o sucesso dos seus personagens, de suas obras adaptadas para a TV. Porque o amor funcionava ali como pano de fundo, bem da verdade, né? Você vê Gabriela, a história do amor entre Gabriela e Nassib, pelo menos na adaptação, ela é quase uma trama paralela, porque parece que o que mais chama atenção ali é o conflito dos coronéis com o Dr. Mundinho Falcão, que vem para Ilhéus para querer pôr fim no domínio dos coronéis, enfim, parece que aquilo que é o mote central da novela e não a história de amor de Nassib e Gabriela, né? Mas o Nassib em relação aos outros, aos coronéis, também ali existia uma força de poder, né? Sim. Eu ganhei a Gabriela porque a Gabriela era a mulher mais cobiçada por todo mundo, né? E quem vai ganhar a Gabriela? É o dono do bar, né? É o dono do bar, né? Por quem ela sente uma certa atração e atração física, tanto é que ela nem se quer casar com ele, né? Ela não quer casar com ele, na verdade, porque daquele jeito como eles estavam vivendo, estava muito bom. Então o interesse era de domínio machista mesmo da época, né? Eu posso. A gente pode dizer, você estava falando da facilidade com que as obras do Jorge Amado, por terem esse caráter folhetinesco, são transplantadas para a televisão, pode-se dizer que os personagens não têm um grande aprofundamento psicológico, quer dizer, não há uma elaboração mais profunda. Pode-se dizer isso, Fernanda? Tem críticos que já disseram isso, que ele não tem um aprofundamento psicológico, né? Que o personagem que é mau, né? O personagem bom, ele é bom. É maniqueísta, né? Atende o apelo folhetinesco. Você vê a história de Tieta. Tieta é uma história de uma vingança, né? Que é Conde de Monte Cristo, uma história de uma vingança. A atual novela das 9 da Globo, Avenida Brasil, uma história de uma vingança. Então, a vingança é uma coisa que sempre rende muito, né? E isso é característico do ser humano. Exato, né? O ser humano exatamente. sempre, por melhor que ele seja a pessoa mais boa do mundo, mas aquela coisa da vingança, do ódio, inerente ao ser humano. É inerente ao ser humano. Olha, nós ouvimos também lá, o Caminhos da Reportagem, com a Fernanda, ouviu lá na Bahia a neta do Jorge Amado, né? Que ela fala sobre as impressões, ela contou para você as impressões que ela tinha em relação aos contatos com o avô. Vamos ouvir, depois a gente comenta aí as impressões da neta do Jorge Amado. Eu gostava muito de caminhar pelas ruas com ele, de ouvir essas histórias. Ele era um grande trocador de histórias, não somente um contador de histórias que era excelente nos seus romances, mas ele adorava ouvir as histórias dos outros, né? Receber as histórias populares, muitas, escutar e puxar, e estimular que as pessoas contassem. Então era um grande prazer acompanhá-lo nessa função quase de repórter, de documentarista no cotidiano. A grande coisa do Jorge é que ele consegue não só
capturar, né, muito bem um universo muito particular ali da Bahia, como ele consegue propagar aquilo, quer dizer, e deixar a gente muito curioso, né, de viver naquele mundo, assim, de falar, puxa, mas que legal e né, é isso, eu queria morar lá com os Capitães da Areia, entendeu? Você ouviu a Cecília, que é filha da Paloma, neta. O Jorge teve 2 filhos, Paloma e o João Jorge. E o teve João Jorge. Uma outra filha também que faleceu mais nova. E ela fala aí dessa troca, né, do Jorge. Pois a troca de conversa. Eu acho que, enfim, ele era um grande trocador, ele gostava de ouvir. Eu acho que dessas histórias que ele ouvia que acabava surgindo, né? Acabavam surgindo muito dos personagens e dessas histórias que ele escreveu depois. O Jorge Amado era uma pessoa de muitos amigos, né? Como a Cecília, a Paloma contam. Ele tinha não só amigos importantes, né, pessoas conhecidas, mas também ele era amigo do povo, aquele pescador que ia pescar, saía de manhã, voltava à noite, a baiana de Acarajé, do Acarajé. Então, enfim, ele gostava de ouvir, ele era amigo mesmo e ouvia muito essas pessoas. E as histórias saíam dali. Saíam dali, exatamente. Fernanda, vamos fazer mais um intervalinho e nós voltamos em seguida com o Ver TV, que está conversando aqui sobre o Jorge Amado na televisão. Nós voltamos já.